Mas, irmãos, abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, primeiro evangelho da Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Ou tu abre a tua Bíblia, ou tu abre o aplicativo e clica aí, Mateus, capítulo 17. Uma palavra bem curtinha aqui que nós vamos ler, uma história bem curtinha, mas eu creio que Deus vai tocar a tua vida através dessa palavra. Mateus capítulo 17. Todos acharam aí? Eu creio que sim. Então nós vamos lá no Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. Finalzinho aí do capítulo 17, tá? Quem não trouxe Bíblia, eu acho que está sendo projetado ali em cima. E eu vou ler então, vamos lá. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós que não queremos ofender essa gente, nós não queremos escandalizar essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Igreja, para entender, Jesus aqui no capítulo 17, ele vem da transfiguração, ele vem da cura de um menino. Ele fala depois com os discípulos a respeito da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. E depois eles vão para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que ela ficou marcada pelos feitos de Jesus. Cafarnaum, ela foi uma cidade onde Jesus começou a exercer o seu ministério lá. Jesus em Cafarnaum ele pregava, Jesus em Cafarnaum ele ensinava, ele fazia os milagres, e ali foi um ponto estratégico para o ministério dele, porque era dali de Cafarnaum que era possível transitar por todo aquele território, a pé ou de barco, por todo o território, por toda aquela região da Galileia aos arredores. Então Cafarnaum ela foi importante no ministério de Jesus por causa disso. E nos fala que Jesus e alguns discípulos, eles chegam a Cafarnaum. E quando eles chegam a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo, eles se aproximam não de Jesus, mas eles se aproximam de Pedro. Porque assim, muitas vezes as pessoas não com coragem de falar com Jesus, de chegar para Jesus e fazer algumas cobranças, ele chega para os discípulos, para os conhecidos, e eles fazem um questionamento. E eles perguntam se por acaso Jesus ele pagava o imposto. Então esse imposto que nos fala a Bíblia, ele não é um imposto civil, ele é um imposto religioso. Ele é um imposto do templo, e ele era cobrado em algumas traduções, não a que eu li, mas algumas traduções mais antigas nos fala que era de dracma, que era mais ou menos um valor de 2 dias de trabalho para um diarista. Então eles cobram este valor de imposto do templo. E depois de que os cobradores eles fazem essa abordagem para Pedro, que eles chegam para Pedro, eles fazem essa abordagem. Assim que ele chega em casa, Jesus ele questiona Pedro, ele já questiona, ele não espera Pedro abrir a boca, mas antes que Pedro ele abra a boca, Jesus ele chega e ele fala com Pedro, olha, a respeito do imposto. E Jesus cita que a vontade dele não é ofender. Jesus ele cita que a vontade dele não é escandalizar aqueles cobradores. Então, um Jesus que nós vemos aqui na Bíblia, um Jesus que ele
tem algum direito, ou ele tem algo que ele não fala, né, que a Bíblia até aqui ela não deixa claro, mas nós sabemos que Jesus, por algum motivo, ele tem uma carta na manga. E que ele, por quê? Porque ele fala que ele não quer escandalizar. Então, mas por que Jesus, a ser questionado, vamos entender o seguinte, por que Jesus, ao ser questionado sobre imposto, ele cita que ele não quer escandalizar? E para que nós venhamos saber o que é que Jesus, o direito que Jesus tinha, e por que ele fala que ele não quer ofender alguém, que ele não quer escandalizar, que ele não quer arrumar briga, que ele não quer arrumar treta com aqueles cobradores. Para nós entender isso, para responder isso, a gente vai ter que ir para uma história que fica dentro desta história. Essa história que nós estamos é a história em Mateus no capítulo 17. Agora nós vamos para uma outra história que vai contar, que vai explicar isso daqui, que ela está em 1 Samuel capítulo 17. Quem puder acompanha aí. 1 Samuel capítulo 17. Deu acaso de tudo ser 17. Mateus capítulo 17, também 1 Samuel capítulo 17. E aqui nós vamos entender por que Jesus, qual é o direito que Jesus tinha, que ele, ao ser questionado do pagamento do imposto, por que ele fala assim, olha, para a gente não ofender, eu poderia até ofender esses cobradores, eu poderia escandalizar esses cobradores, eu poderia arranjar alguma briga com esses cobradores, mas não, vamos pagar. Então aqui, eu pedi para vocês abrir ou não abrir. É 1 Samuel 17, do capítulo, vamos ler aqui do 23 ao 27, bem rapidinho também. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, e eles diziam, olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Então essa história aqui, ela nos fala a história de Davi e de Golias, deste duelo. Esses versículos no capítulo 17 de 1 Samuel, eles nos mostram o que motiva Davi a enfrentar o gigante filisteu. Essa história em 1 Samuel, ela nos mostra que o que motivou Davi a enfrentar Golias era o que Davi iria ganhar. E Davi iria ganhar riquezas, Davi iria ganhar, se casar com a filha do rei Saul, e a outra coisa que Davi ia ganhar, a família dos pais dele, a família dele, dos pais dele, nunca mais iam pagar impostos naquele lugar. Então, vendo isso, em 1 Samuel, nós vemos então esse duelo entre Golias e Davi, e que aqui Davi ele nos deixa uma importante lição. E eu já falei isso numa outra oportunidade que eu estive pregando, e eu acho que foi lá em cima. Obviamente não estava todo mundo, que lá cabia só, acho que só uma fileirinha dessas daqui. Então aqui primeiro Davi ele confere o que ganharia e se essa luta valeria a pena. Então Davi ele avalia que aquele duelo, ele iria ganhar muito, ele tem a certeza que ele iria ganhar muito lutando, ele tem a certeza que ele ia ganhar muito guerreando aquela guerra, e isso aqui nós não podemos deixar batido. Por quê? Porque o nosso problema é que muitas vezes nós, diferente de Davi, nós lutamos lutas que não valem a pena.
Muitas vezes nós, diferentes de Davi, nós lutamos lutas que não valem o esforço. Muitas vezes nós, diferentes de Davi, nós lutamos lutas que somente nos geram um desgaste. Lutas que muitas vezes a gente só ganha um ego inflado e às vezes nem isso. Às vezes a gente ainda passa vergonha. Tu está lutando uma luta que não vale nem a pena estar dentro. E tu ainda é capaz de passar vergonha. E Davi aqui, ele nos ensina que a nossa luta, ela deve ser uma luta nobre. Ela não pode ser uma luta pobre. Luta nobre é aquela luta que ela vale a pena lutar. Guerra nobre é aquela guerra que vale a pena eu guerrear. Guerra nobre é aquela guerra que vale a pena eu entrar nela. Uma luta nobre é uma luta que, assim como Davi, eu entro nela e eu ganho alguma coisa. E nos fala aqui a Bíblia, que Davi, quando ele chega, a primeira coisa, nos fala aqui em Samuel, que Davi, ele chega lá, e enquanto Davi estava falando com eles, Golias desafia o povo de Israel. E daí eles falam, ouçam só o desafio deste homem. E daí, Davi ouve o desafio e eles começam a conversar entre eles, né? O que ganharia o homem que lutasse aquela luta? E Davi nos ensina isso, que a minha luta, ela não pode ser uma luta pobre. Que a luta que tu entrar, meu irmão, que a luta que tu entrar, minha irmã, tem que ser uma luta que vale a pena. E a gente pode fazer uma alusão a isso, a muitas outras coisas. A gente pode fazer alusão a isso, ao nosso choro. Que o choro, assim como a luta, o nosso choro tem que ser um choro nobre, não um choro pobre. E o que eu quero dizer quando eu falo um choro nobre? Eu falo um choro que vale a pena. Então, nós temos que saber a nobreza. Nós, por vezes, podemos estar chorando um choro pobre. Por vezes, nós podemos estar chorando por coisas que não valem a pena. É aquela mulher que às vezes fica chorando por um homem que não vale a pena. O cara só quer usar, o cara não quer assumir, o cara não quer botar nenhuma aliança para falar assim, ó, essa é minha mulher. Para a mulher sair na rua e os outros verem assim, ó, bah, não, ela é comprometida. Não quer nem isso, mas às vezes choram por isso, um choro que não vale a pena, um choro pobre. Isso serve para os irmãos também. Às vezes tem umas piriguetes de quinta, né? Então, irmãos, vamos pensar que a luta é uma luta que ela tem que valer a pena, assim como foi a luta que Davi entrou. Nós temos que entrar numa luta que vale a pena. E essa luta aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê meio fantasioso a história de Davi e o Golias, né? Porque a gente já sabe como é que é a história. Daí a gente começa a fantasiar, né? Golias, né? Aquele endemoniado que começou a afrontar o povo de Israel, mas na verdade este duelo aqui, este pedido de duelo, ele foi uma coisa muito nobre, ele foi uma coisa muito digna, porque aqui o povo filisteu, eles tinham total confiança no guerreiro deles, e eles fizeram uma proposta para o povo de Israel, e eles falaram o seguinte, olha, não vamos fazer isso aqui se tornar um banho de sangue. Vai ter muito homem que vai morrer, tanto os filisteus quanto os de Israel, vai ter muita gente que vai morrer, vai ter muita gente que vai cair ao fio da espada, vai ter mulher que vai ficar sem marido, vai ter criança que vai ficar sem pai, vai ter muito senhor de idade que não vai mais voltar para casa. Isso vai dar um banho de sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um duelo. O povo perdedor vai ser escravo do povo vencedor. Então esse duelo aqui, ele já foi um duelo nobre. Ele já tinha uma causa nobre. E eu gosto de falar que eu me lembro da Dilma aqui, quando ela fala assim, ó, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Se a guerra acontecer, ia todo mundo perder, ia muita gente morrer. Então eles resolvem fazer isso daqui. Eles resolvem, em vez de estocar vento, eles falam, não, vamos fazer um duelo. O nosso campeão contra o campeão de vocês.
Então eles fazem esse duelo, e a gente não tem que pensar que Saul, ele era kamikaze, ele era suicida, ele não era. Davi, neste momento aqui, Davi é um menino, Davi era um jovenzinho, mirradinho, nos fala de boa aparência, ruivinho. E o que convenceu Saul a deixar Davi lutar ao invés de um comandante, de um general do exército de Israel lutar? Teve uma coisa que convenceu Saul. E uma coisa que convenceu Saul foram os testemunhos de lutas que Davi teve. Os testemunhos de lutas e enfrentamentos que Davi relatou a Saul. E para quem conhece essa história, sabe que quando Davi foi falar com Saul, Davi falou assim, rei, eu já matei leões, eu já matei ursos, e já que eu matei leões e eu matei ursos, eu vou também derrotar esse gigante. Então foram as marcas, foram esse testemunho de Davi, foi o testemunho de Davi para o rei Saul, e foram, eu creio, que as marcas e as cicatrizes que Davi carregava, que convenceram Saul que ele poderia lutar aquela batalha. E por que eu digo isso? Porque eu creio que Davi, chegando para Saul, Davi ele levanta a blusa e fala assim, sabe o que é isso daqui, Saul? Rei, isso daqui é pata de leão. E tu sabe o que é essa marca que eu tenho aqui nas costas, essa cicatriz? Isso daqui é garra de urso. Então eu quero dizer que foram as marcas, que foram as cicatrizes de Davi que convenceram Saul que ele poderia lutar. Então foi o testemunho de lutas grandes que Davi teve, de lutas que valiam a pena, que levaram Davi a lutar contra Golias, ao qual Davi saiu vitorioso. Então essas marcas que Davi carregavam eram marcas de lutas nobres. Essas marcas que Davi carregava não eram marcas que ele tinha enfrentado animais pequenos, seres pequenos, mas eram marcas, eram lutas, eram vitórias contra coisas grandes. E eu quero dizer que as marcas e cicatrizes, eu quero dizer com isso que as marcas e que as cicatrizes que nós carregamos no nosso corpo e no nosso coração, elas não são para nos lembrar da nossa dor, mas elas são para servir de testemunho que a nossa luta foi real. As nossas marcas, as nossas cicatrizes, aquilo que muitas vezes tu carrega no teu corpo, ou que tu carrega no teu coração, não é para lembrar da tua dor, mas isso é para te lembrar que até aqui tu sobreviveu. E mais uma coisa, para te lembrar que hoje tu está aqui, tu está vivão para falar, olha, Senhor, até aqui tu me sustentou. Então muitas vezes é isso, por isso que Deus nos permite carregar algumas marcas e carregar algumas cicatrizes, para nós testemunhar, para nós mostrar para os outros que a nossa luta ela foi real. E aqui, quando Davi ouve que poderia ganhar, quando Davi ouve que o que poderia ganhar com aquela luta, e que ele se certifica que essa luta valeria a pena, é interessante que ele chama Golias de uma coisa, ele fala, esse filisteu incircunciso. Incircunciso na Bíblia tem 3 significados. Incircunciso quer dizer um homem sem aliança. Incircunciso quer dizer um ser pequeno. E incircunciso quer dizer um ser sem valor. Para Davi, quando ele está olhando para Golias, ele fala, embora ele seja um gigante, ele é um ser pequeno. Embora ele seja um gigante, ele não tem aliança, mas eu tenho aliança com Deus. E ele pode até ser um campeão, porque Golias na sua época ele era um campeão invicto, ele era experimentado na batalha. Se ele estava até ali é porque ele já tinha ganhado todos os duelos que ele tinha feito até aquele momento. Mas Davi ouve isso e fala assim, embora ele seja um gigante, ele não tem valor, ele não presta. Por isso que Davi fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não é nem o exército de Israel e não é nem o exército de Saul, é o exército do Deus vivo.
E a gente começa a ver aqui, a gente começa a ver tudo isso de Davi. E eu quero que tu comece a significar isso no teu coração. Das tuas lutas, se tu tem entrado em luta que vale a pena. Do teu choro, se tu tem chorado um choro que vale a pena. De como tu está olhando os teus inimigos. Do que tu tem chamado os teus inimigos. Como tu tem olhado ele. Então tudo vai depender da maneira como eu significo, ou seja, do significado para o que eu dou do que aquilo que se levanta para mim. E para que eu falei tudo isso até agora? Por que eu falei uma história dentro de uma história? Por que eu trouxe primeiro Samuel para dentro de Mateus 17? Para falar somente uma coisa, que era por causa disso daqui, que Jesus não precisava pagar impostos. Era por causa dessa luta aqui de Davi e de Golias, onde Davi foi vencedor, que Jesus não precisava pagar impostos. Até porque a Bíblia cita que já era até de conhecimento de cego daquele lugar, qual é que era a linhagem, qual é que era a descendência de Davi. Porque teve um cego Bartimeu que estava na beira do caminho e que ouviu que Jesus estava passando, e que daí quando ele ouve que Jesus estava passando, ele fala assim, Jesus, filho de Davi. Está explicado por que Jesus não precisava pagar impostos. E Jesus sabia que não precisava pagar impostos. Mas Jesus, ele chega para Pedro e ele fala assim, Pedro, eu sei que eu tenho que pagar. Mas ele fala assim, mas vamos pagar. Eu sei que eu não preciso pagar, mas vamos pagar. Jesus aqui, ele está nos ensinando uma coisa. Jesus ele não chega dando carteiraço. Jesus aqui ele nos ensina uma coisa. Muitas vezes é melhor ter paz, né, do que ter razão. Muitas vezes é melhor perder dinheiro do que perder a paz. Os maridos que podem falar isso. As mulheres muitas vezes podem falar isso. Minha irmã, às vezes não vale a pena ficar uma semana de mal, passando frio de noite quando podia estar agarradinho. Muitas vezes tu podia aproveitar bem melhor a tua noite. Mas o que? Muitas vezes tu prefere ter razão do que ter paz. E aqui Jesus nos ensina isso. Que muitas vezes é melhor tu perder dinheiro, que seja. Tu perder a razão do que tu perder a paz e começar a arranjar briga. Seja no meio da família, seja no casamento. O casamento é bem propício para isso. Então Jesus aqui, os cobradores de impostos chegam, questionam Jesus se ele paga ou se ele não paga o imposto. E daí Jesus, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, tem coisas que não vale a pena a gente se estressar, vamos pagar. E Jesus, ele procurou um jeito de pagar impostos. Então Jesus pede para Pedro, para ele ir no mar e lançar um anzol, e pegar um peixe, e esse peixe ia ter um valor na sua boca, e ele ia retirar esse valor, e ele ia pagar o imposto de Jesus e dele. Pedro, ele tinha como profissão pescador. Ele era profissional, ele era um pescador profissional. Isso quer dizer, ele pescava com redes. Um pescador profissional pesca com rede. Né? Então Pedro, ele era um pescador profissional, ele era acostumado às provações do mar, ele era acostumado a realizar grandes pescas, né? Mas com rede. E Pedro era acostumado a pescar com redes, grandes peixes, uma quantidade grande. Mas aqui Jesus pede para ele pegar uma vara e pegar um anzol. Pedro, quanto um pescador profissional, acostumado a pescar com rede, agora ele é ordenado por Jesus a pescar como um amador. Pedro, que pescava grandes peixes com redes, agora é pedido para ele pescar um único peixe, e que ele pescaria esse peixe com uma vara e com um anzol. E o que isso quer dizer, igreja? Que a Bíblia, ela quer nos dizer aqui, ela quer nos ensinar que às vezes Jesus ele nos coloca em algumas situações onde nós teremos que utilizar a nossa fé e não a nossa habilidade. Jesus não queria depender da habilidade de Pedro.
Por isso que Jesus fala assim, eu sei que tu é profissional na rede, mas agora tu vai pescar como eu estou te mandando, tu vai pescar como um amador. A Bíblia ela quer nos ensinar que muitas vezes Jesus ele nos coloca em situação, irmãos. Ele nos coloca em situações onde não será a nossa experiência, onde não será a nossa habilidade, onde não será a nossa competência, onde não será o que eu sei, mas será a minha obediência que vai levar eu a ter os resultados que Jesus quer. Por isso que ele pede, Pedro, eu sei que na rede tu pode ser o cara, então eu vou pedir para ti, pega uma varinha, tu pega um anzol, e tu não vai pegar muitos peixes, eu quero que tu pegue um peixe só. Então Jesus ele não quer saber no que tu é bom. Jesus ele quer saber qual é a minha disposição em obedecer. Por isso que Jesus ele pede, para ele ir no mar. E aquele mar eu creio que é o mar de Genezaré, que é um mar grande, mas é um mar que não tem saída. Então os peixes daquele lugar a gente pode pensar, eram peixes bem desenvolvidos, eram peixes lá que tinham peixes únicos. E o peixe que Jesus pediu para Pedro pegar, não era um peixe comum, que se pega na rede. Mas é um peixe especial, um peixe distinto, um peixe específico, um peixe peculiar, que traria uma resposta, que traria uma provisão para o questionamento que Pedro recebeu daqueles pagadores de impostos. Daqueles cobradores. Um peixe que não dependeria da habilidade e da competência de Pedro, mas um peixe peculiar, um peixe único, que ele ia andando no mar, e que ele encontraria um anzol, e que ele abocanharia aquele anzol, e que Pedro puxaria ele para cima. Então com esse peixe que Pedro pescou, pôde ser pago o imposto de Jesus, e pôde ser pago o imposto de Pedro. E o que isso daqui quer dizer? Que desde aquele momento, Jesus já paga as dívidas por nós. Jesus pagou o preço por nós. E Jesus não pagou só, porque ele foi questionado se Jesus pagava o imposto. Mas quando Jesus foi pagar, Jesus falou assim, tu vai pegar esse peixe, tu vai pagar o meu e tu vai pagar o teu. Porque Jesus, quando nós estamos em obediência, não é tu que paga, é ele que paga. Mas é só nós fazer como ele quer. Mas muitas vezes nós falando assim, mas eu peguei tanto peixe até hoje, peguei com rede, eu não vou pegar com anzol, vou pegar da maneira como eu sei, e vou vender esse peixe, vou pagar o imposto, mas não é isso. Aqui a palavra está falando em obediência. Então Jesus ele nos conhece, e ele trata conosco de maneira única, em nossos problemas, e também nas nossas necessidades. E assim como Jesus ele nos trata de maneira única, ele quer também ser a única fonte de refúgio. Ele quer ser a única fonte de devoção. Ele quer ser a única fonte de obediência. E nós aprendemos aqui que dentro de coisas improváveis, é dentro de pequenas coisas que Deus pode tirar o meu sustento. É dentro de pequenos peixes que Deus ele pode me dar provisão. É de onde tu menos imagina que pode vir resposta de Deus para a tua vida. Eu sou um pequeno peixe. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável, que não estou de terno, que não estou de gravata, que falo gíria, mas que venho aqui hoje trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. E nós temos que começar a dar ouvido para os pequenos peixes. Nós devemos prestar atenção nas pequenas portas, porque muitas vezes não é em peixe grande que está a resposta. E a gente se esquece que na Bíblia, um peixe pequeno como é esse peixe aqui, tinha valor na boca dele. E nós esquecemos que muitas vezes 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a gente esquece que, em contrapartida disso, o peixe grande na Bíblia comeu o profeta. Então começa a prestar atenção nos pequenos peixes.
Então Deus, Ele nos mostra aqui que a bênção, ela vem pela obediência, e que a bênção, ela pode vir também por pequenos peixes. O que Pedro não tinha no bolso, o peixe tinha na boca. O que Pedro não tinha nas mãos, o peixe tinha na boca. Peixes pequenos nas mãos de Jesus, Ele nos traz milagre. Os 5 pães e os 2 peixinhos trouxeram milagre. Então tu quer milagre, irmão? Tu está precisando de respostas? Procura fazer da maneira que Jesus falar ao teu coração e não da tua própria maneira. Então essa palavra aqui, ela nos fala de obediência. Peixe pequeno, ele se pesca com anzol, se pesca com paciência. Muitas vezes a tua resposta, ela vai vir assim, com a paciência e com a perseverança na oração. Naamã, que era um comandante, mas que tinha lepra, ele foi procurar um homem de Deus, Eliseu, e Eliseu falou assim: olha, vai te banhar 7 vezes no Rio Jordão. E daí ele sai reclamando, ele quer ir embora, e ele sai reclamando e fala para a comitiva dele: mas olha, lá onde eu estou não tem rios melhores que Jordão? Mas daí os homens falam assim: pô, mas se ele pedisse para ti ir num rio muito mais longe, tu não iria? Então se ele está pedindo para te fazer se ele está pedindo para te fazer uma pequena coisa, uma grande coisa tu faria, por que tu não faz uma pequena? Daí ele foi para o Jordão, se banhou 7 vezes e ficou curado. Ele deu crédito para a palavra, porque muitas vezes é nas pequenas coisas que Deus, ele manifesta o milagre. Então pescar com anzol é obedecer. Mesmo que seja peixe pequeno, mesmo que seja porta pequena, Deus, ele honra. Se for do meu jeito, o resultado não é garantido por Deus, mas se é do jeito de Deus, se é do jeito que Jesus mandar, o resultado ele garante. Então, igreja, portas pequenas, elas podem ter valor no seu interior, valor que muitas vezes nós desconhecemos. Pedro nunca ia imaginar que ia ter um dinheiro na boca de um peixe. Então muitas vezes é o peixe pequeno que vai dar sustento, é dali que vai sair respostas, é dali que vai sair provisão. E a tua resposta, ela pode vir a partir de um peixe pequeno, é só obedecer. E eu quero que tu se coloque de pé.